Vamos voltar lá para Portugal para falar com Luca Bassani, que vai trazer atualizações para a gente sobre a guerra na Ucrânia. A Rússia lançou mais de 100 mísseis e 36 drones contra alvos ucranianos, causando a morte de ao menos 18 civis. Esse foi um dos maiores ataques desde o início do conflito, né, Luca? Foi sim. Inclusive, o presidente Zelensky disse que todos os armamentos disponíveis na mão dos russos são utilizados. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Luca Bassani, porque estamos ainda com o mesmo problema que estávamos na entrada anterior de dificuldade de conexão. Daqui a pouco ele volta com detalhes sobre isso, mas eu quero, enquanto isso, chamar os nossos comentaristas para falar sobre a extensão, o tempo de duração dessa guerra na Ucrânia. E a cada dia a gente traz um desdobramento diferente, mostrando que a guerra não está arrefecendo. Onde isso vai terminar, Amanda? Olha, as perspectivas agora para a Ucrânia, Lívia, são muito ruins, porque até um ano atrás, ou até alguns meses, principalmente antes de começar a guerra Israel-Hamas, a Ucrânia ainda podia contar com forte apoio do Ocidente, notadamente a Europa e Estados Unidos. Mas esse apoio vem minguando, principalmente nos Estados Unidos. Há um pacote de 61 bilhões de dólares que não consegue ser aprovado no Congresso, principalmente por resistência do Partido Republicano, que é o partido de Donald Trump. Isso tem tudo a ver com a crença deles. Inclusive, se Donald Trump, como é muito possível, seja eleito no ano que vem, aí sim que o apoio à Ucrânia vai arrefecer completamente. Donald Trump sempre gostou muito de Vladimir Putin, sempre nutriu uma admiração pelo autocrata russo, então é muito possível que não haja mais apoio à Ucrânia. E todos esses bilhões de dólares que foram investidos até agora, mesmo na Europa, só para complementar, a Turquia também resistiu, vetou mais um pacote na Europa de 55 bilhões de dólares para o Volodymyr Zelensky, para o líder ucraniano. Então agora o que você tem é um cenário em que a Ucrânia não conseguiu, apesar de todo esse suporte, todo esse apoio dos bilhões investidos do Ocidente, avançar contra a Rússia. A Rússia converteu a sua economia numa economia de guerra, basicamente, apesar das baixas entre homens, continua colocando mais homens na frente. E, por outro lado, as sanções contra a Rússia que o Ocidente instituiu, que vigoram há quase 2 anos, não foram capazes de debelar tanto assim, de destruir a economia russa, porque ela contou com outros parceiros importantes, principalmente China, mas também Índia, alguns no Oriente Médio, e vem resistindo. Então, é possível que agora, nesse inverno, no começo do ano que vem, o Putin deu demonstrações disso hoje, porque fez o maior ataque aéreo desde as operações em larga escala começaram contra a Ucrânia. O Putin vai dobrar a aposta, vai continuar atacando o país, e agora um país que fica sem tantas defesas, com menos financiamento do Ocidente. Então é muito possível que a gente veja no ano que vem o Volodymyr Zelensky sendo forçado a capitular, sendo forçado a negociar, inclusive, parte do seu território com Vladimir Putin. A situação dessa guerra, na verdade, o que chama a atenção é Zelensky conseguir levar essa guerra por tanto tempo, mesmo tendo um exército muito menor e menos equipado do que o exército russo. Essa foi a vitória que ele conseguiu conquistar. Mas vencer essa guerra para ele sempre foi um desafio muito grande. E o tempo está a favor da Rússia, não está a favor da Ucrânia. Essa é a realidade. Eu acredito que Zelensky terá que caminhar para algum tipo de acordo para que essa guerra cesse, porque o apoio internacional, e mesmo a cobertura da imprensa, hoje ela ficou muito dedicada ao enfrentamento do Hamas por Israel. A gente tem outras coisas acontecendo no mundo e a Ucrânia, esse conflito na Ucrânia, que é absurdo, quer dizer, a Ucrânia teve o seu território invadido, a Rússia declarou que ia tomar uma parte do território ucraniano para ela, e isso é uma violência que não pode ser tolerada, porque senão o mundo volta a um passado de guerras e dominações que a gente não quer ver e que, em tese, não deveria mais ter espaço para isso. Mas o mundo está muito estranho. A gente precisa lembrar também que até na América do Sul nós temos essa situação entre Venezuela e Guiana, onde o Nicolás Maduro, esse doido procurado por tráfico internacional de drogas, está ali querendo tomar as reservas de petróleo da sua vizinha Guiana. Então, a gente tem que acompanhar com cuidado a situação hoje do mundo,
mas acredito que Zelensky terá que encontrar uma saída honrosa em razão da situação que se encontra hoje.